Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje, nós vamos gravar esse vídeo aqui para vocês sobre uma história bíblica. Como nós estamos aí há muitos dias, né, sem podermos ir à igreja, sem podermos estar na escola bíblica dominical, então hoje vocês vão ter essa aula aqui através desse vídeo, certo? Espero que vocês estejam bem. Sabemos que é um período difícil, né, para todo mundo, inclusive para as crianças que não podem ir para a escola, não podem ver os amigos, não podem visitar os parentes, não podem ir à igreja, mas nós sabemos que apesar de tudo isso, de nós não estarmos pertinho um dos outros, mas Deus está conosco. Então, hoje nós vamos ter uma aula sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, e eu espero que vocês aproveitem, aprendam e sejam abençoados pelo Senhor. Amém? Nós vamos fazer uma oração e pedir para que Jesus nos abençoe e nos ensine a sua palavra. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós Te louvamos por essa oportunidade que temos de aprender a Tua palavra. Ainda que não possamos estar próximos uns dos outros, nós sabemos que o Senhor está conosco, porque a Tua palavra afirma que o Senhor sempre estaria conosco. Nós Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Peço que o Senhor abençoe cada criança que está nos ouvindo neste momento, cada criança que está em casa, cada criança, Senhor, que gostaria de estar na Tua casa, ouvindo e aprendendo a Tua palavra. Que o Senhor abençoe e fortaleça a fé de cada uma delas. Abençoe também as suas famílias, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, nós vamos falar hoje sobre uma pessoa muito importante. Aliás, nós vamos falar hoje sobre a pessoa mais importante que existe. Imagine o seguinte, imagine que você tenha que descrever o seu pai ou a sua mãe para alguém que nunca os viu. Alguém que nunca viu seu pai, alguém que nunca viu a sua mãe, como você descreveria? Como você diria que é o seu pai? Ou como você diria que é a sua mãe? Talvez você diria, tem um cabelo comprido, meu pai é alto, é magro, é gordo, tem muito cabelo, tem pouco cabelo. Enfim, para alguém que nunca viu os nossos pais, nós os descreveríamos para que a pessoa imaginasse, não é verdade? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre alguém que nunca foi visto por ninguém. Alguém que nunca foi visto, que ninguém nunca viu. Mas, assim como vocês descreveriam os seus pais para alguém que nunca os viu, existe um livro, que é a Bíblia Sagrada, e ela nos descreve esse alguém que nunca foi visto. Então, hoje nós vamos falar sobre Deus, a pessoa de Deus, certo? Então, para que vocês fixem, olha, tem as palavras aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre Deus. Quem é Deus? Nosso Salvador. A primeira coisa que nós vamos aprender sobre Deus é que Ele é Espírito. Por isso que Ele não pode ser visto por ninguém. Nós vamos ler juntos. As crianças que sabem ler, pega aí a sua Bíblia. Algumas crianças já sabem ler, não é? Você vai pegar a sua Bíblia no Evangelho de João. Pede para a mamãe ajudar você a encontrar, ou o papai, ou o irmão mais velho, alguém que esteja aí com você. No Evangelho de João, no capítulo 4, o versículo 24. A palavra de Deus diz: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso Deus não pode ser visto, como nós vemos as pessoas, como nós vemos as plantas, como nós vemos as coisas, as casas, as árvores, o sol, a lua, as estrelas. Deus não pode ser visto porque Ele é Espírito. Então nós podemos dizer que Deus é invisível, mas Ele existe, certo? Olha só, para que vocês tenham uma ideia do que é algo invisível, mas que existe,
eu vou mostrar para vocês, olha só, duas bexigas. Uma bexiga que está cheia e a outra bexiga que está vazia, certo? Então, qual a diferença entre essas duas bexigas? Por que elas estão diferentes? Vocês podem dizer, porque uma está cheia e porque a outra está vazia. Certo, mas esta está cheia do quê? Quem é que sabe aí? Respondam aí. Esta bexiga está cheia do quê? Cheia de ar, certo? O ar é algo invisível. O ar é algo que nós não vemos, mas que existe, certo? Faça um teste aí. Respira bem fundo. Depois solta. Vocês podem perceber que quando a gente puxa o ar, ó, enche o peito de ar, não é? Porque o ar ocupa espaço, ele está ocupando espaço aqui nessa bexiga, ó. Essa aqui está vazia, ó, tá murchinha, porque não tem nada dentro. Essa aqui está cheia porque está cheia de ar, o ar está ocupando espaço, porque o ar existe, apesar de nós não vermos. Vou soltar o ar dessa bexiga para a gente perceber que o ar é invisível, certo? Só para a gente fixar essa ideia de que Deus existe sim, apesar de nós não podermos ver. Ele criou coisas invisíveis também, para que a gente pudesse entender essa característica de Deus, que é não poder ser visto com esses olhos aqui. Ó, então eu tô soltando o ar. A gente ouve até o barulhinho, ó, do ar indo embora. Mas não podemos ver nada, não é, ó? Invisível. Certo? Então, para a gente entender que Deus é invisível, não pode ser visto pelos nossos olhos, mas Ele existe. Ele é uma pessoa. E a Bíblia, como eu já mostrei para vocês, fala sobre Deus de diversas maneiras. Fala quem é Deus e fala muitas características de Deus. Hoje nós vamos falar 3 características de Deus, certo? 3 características. Este Deus que é espírito, que deve ser adorado, que merece ser adorado. Hoje falaremos sobre ele e 3 características dele, certo? Então vamos lá, olha. Deus, primeira característica que a Bíblia diz. Ele, leiam aí comigo quem sabe ler, antes de eu falar. Está em todo lugar, certo? Está em todo lugar. Vocês já viram como o mundo é grande? De repente você já pegou um livro que tem mapas, ou uma agenda que tem mapas, e a gente percebe que os mapas mostram ali, né, os países pequenininhos, né? Porque o mapa tem que fazer pequenininho, mas o mundo é muito grande. A gente olha o céu, olha o mar e vê como é grande, como é imenso. A gente não consegue ver o outro lado, o outro continente. E Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele está em todo lugar. Ele pode estar conosco aqui neste momento em que nós estamos fazendo a aula. Seja o dia que for que você estiver assistindo esse vídeo, Deus está com você. E Deus está com crianças que vivem em outros países, crianças que vivem na Argentina, crianças que vivem no Japão, crianças que vivem na Índia, enfim, crianças e adultos que vivem em todos os lugares do mundo. Deus está lá. Vamos ver? A Bíblia diz isso. No Salmo, peçam ajuda aí para encontrar aqueles que não sabem onde está o livro de Salmos. Mais ou menos no meio da sua Bíblia, Salmo 139, número 139, no versículo 7. Vamos ver o que o salmista disse sobre Deus, sobre que Deus está em todo lugar. Ele disse assim, do 7 até o 10. Para onde me ausentarei do teu espírito?
para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Olha o que o salmista está dizendo então. Tem como fugir de Deus? Não, olha, tem alguém nos ajudando aqui, que é o André. Ele já teve essa aula, ele sabe que é impossível fugir de Deus. Não existe lugar em que Deus não esteja. Ele falou, olha, se eu subir até um lugar bem alto, lá no céu, Deus está lá. Mas se eu descer até o lugar mais profundo da terra, até o abismo, Deus está lá também. Deus está em todo lugar. Ele é onipresente. Isso. Deus está em todo lugar. Uma palavra que a gente pode usar para descrever isso, que Deus está em todo lugar, é que Ele é onipresente. Está presente em todos os lugares. No céu, na terra, em outros planetas. Deus está em todo lugar. Certo? A segunda característica que nós vamos falar de Deus aqui é que Deus, olha só, sabe tudo. Deus sabe tudo. Muitas pessoas acham que sabem tudo, não é? Mas somente Deus sabe tudo. Somente Ele sabe de tudo. Mas algumas pessoas acham que ele não sabe. Algumas pessoas acham que Ele não sabe, mas Ele sabe tudo. Então nós vamos ver na Bíblia, também é revelado sobre esse conhecimento de Deus, de todas as coisas. No Salmo 139 ainda, deixa aí, sua Bíblia está aberta no Salmo 139, nós vamos ler o versículo 1 e o 2. O salmista diz o seguinte, veja que esse salmista, quem escreveu esse salmo foi Davi, o rei Davi. A maioria de vocês tenho certeza que conhece muitas histórias do rei Davi. O rei Davi disse nesse salmo, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Vamos ler até o 4? Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Então, antes que você fale, só está no seu pensamento. Deus já sabe. Deus já conhece o que você vai falar. Deus nos conhece completamente. Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Deus conhece você, criança, mais do que o seu pai, mais do que a sua mãe te conhece. Porque Deus quem te criou, Deus quem te formou. Então, Deus te conhece porque Ele sabe tudo. Olha só, Deus ouve as suas orações. Nós aqui no Brasil falamos português, não é? Então nós fazemos nossas orações em português. No japonês. Isso, no Japão falam japonês. As crianças do Japão, então, quando oram em japonês. As crianças da China oram em chinês. As crianças americanas oram em inglês. E Deus conhece e sabe todas as línguas. Já imaginou saber todas as línguas que existem no mundo? Deus conhece. Deus sabe de todas as coisas, o nome de todas as estrelas que estão no céu, Deus sabe. Deus conhece também a cura de todas as doenças. Essa doença que estamos enfrentando nos nossos dias, Deus sabe e conhece qual a cura dela. E nós acreditamos que no tempo certo, Deus vai abençoar e isso tudo vai passar, não é? Então, Deus sabe de tudo, não há nada que Deus não saiba. E a terceira e última característica que nós vamos aprender sobre o nosso Deus, não é que Deus é só essas três coisas. Hoje nós estamos estudando essas três características, certo? Deus pode tudo. Deus tem todo o poder, pode fazer tudo, qualquer coisa. Imagine, nós gostaríamos muito de ter superpoderes, não é verdade? Fala aí pra mim, eu não vou ouvir.
mas fala aí na sua casa. Qual o superpoder que você gostaria de ter? Eu queria ter um poder do Homem-Aranha. Olha, o André disse que queria ter o poder do Homem-Aranha. Se eu pudesse ter um superpoder, eu gostaria de voar. Acredito que muitos gostariam de poder voar, outro gostaria de ser muito forte, né? Outro gostaria de ter uma inteligência maior do que a das outras pessoas. Mas nós somos limitados, somos humanos, não temos superpoderes. Mas Deus tem todo o poder. Deus pode tudo. E olha só, nós vamos ver na Bíblia, Deus tem tanto poder, sabe o que ele fez? Ele se tornou um homem. Vocês sabem que Deus veio do céu e nasceu em forma humana, como um bebezinho. Ele se tornou homem. Vocês sabem o nome desse homem que nasceu como um bebezinho, que é o próprio Deus? O nome dele é Jesus Cristo. Jesus é Deus e homem. E olha o que ele disse sobre o poder que ele tem. Nós vamos ler no Evangelho de Mateus. Agora vocês vão lá para o Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Deus disse algo sobre o poder que ele tem. Ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Jesus está falando dele, que ele tem todo o poder, porque Jesus é Deus. Então ele se fez homem, nasceu, cresceu, morreu na cruz pelos nossos pecados, mas porque ele tem todo o poder, ele não ficou morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia, porque ele tem todo o poder sobre todas as coisas que existem. Qualquer poder que você imaginar, Jesus tem. E ele tem o poder de nos salvar dos nossos pecados. Os pecados nos afastam de Deus, mas Jesus tem o poder de apagar todos os nossos pecados. Amém? Então, numa outra aula, nós vamos falar sobre o pecado. Certo? Na aula de hoje, então, para nós A gente peca. recapitularmos, nós vamos ver aqui, ó, nós falamos sobre Deus, que é invisível, mas que se tornou visível por um tempo, né? Quando ele esteve entre nós, Jesus Cristo. Nós vimos que Deus está em todo lugar. Nós vimos que Deus sabe de tudo. Não existe nada que Deus não saiba, não conheça, ele sabe de tudo. E nós vimos também que Deus pode tudo, que Deus tem todo o poder no céu e na terra. Hein? Deus te abençoe, fique com essa palavra. Nós vamos orar para encerrar e espero que em breve nós estejamos juntos novamente na igreja, na escola bíblica, no nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te agradecemos e te louvamos. Muito obrigada por essa oportunidade de ouvir e aprender a tua palavra. Que aquilo que foi dito, ensinado, seja guardado em nossos corações. Nós precisamos da tua graça, do teu Espírito Santo, para que essa palavra produza frutos em nós. Obrigada, Senhor. Amém.